Primeiro, as gengivas incham, crescem sobre os dentes, até que mastigar se torna impossível. Depois, as pernas escurecem. E então acontece o mais perturbador. Feridas antigas, cicatrizadas havia anos, voltam a abrir, como se o próprio corpo se desfizesse por dentro. Essa doença matou mais marinheiros do que tempestades, naufrágios e batalhas somados, segundo o historiador Stephen Bown. Cerca de 2 milhões de homens em 3 séculos. Foi o verdadeiro inimigo das grandes navegações. E há um mistério incômodo nessa história. A cura estava escrita em português desde 1500. O mundo levou 300 anos para acreditar nela. Por quê? Janeiro de 1498. A armada de Vasco da Gama está ancorada na foz do rio Zambeze, na costa oriental da África, num lugar que os portugueses batizaram de Rio dos Bons Sinais. O nome era otimista demais. Foi ali que o autor do roteiro da viagem, atribuído ao marinheiro Álvaro Velho, registrou uma cena que nenhum físico, como então se chamavam os médicos, saberia explicar. Adoeceram muitos homens, que lhe inchavam os pés e as mãos, e lhe cresciam as gengivas tanto sobre os dentes que os homens não podiam comer. É a primeira descrição portuguesa detalhada da doença que definiria o preço das navegações. Camões, que fez a rota da Índia e viu aquilo com os próprios olhos, chamou-a de doença crua e feia, e descreveu homens enterrados em terra estranha, com as gengivas apodrecendo na boca. Os portugueses daquela geração nem sequer tinham um nome para o mal. Com o tempo, nas rotas do Atlântico Sul, ele ganharia nome em português, Mal de Luanda, e coube a um médico do reino, Aleixo de Abreu, que serviu anos em Angola, publicar em Lisboa, em 1623, um dos primeiros tratados da Europa a descrever a doença. A palavra escorbuto só se firmaria depois. A causa estava escondida na rotina mais banal do navio, a comida. Numa viagem oceânica, só sobrevivia ao tempo o que resistia ao mofo, carne salgada dura e o biscoito de bordo, cujo próprio nome diz tudo, cozido 2 vezes, até o forno arrancar dele toda a umidade e transformá-lo em pedra. Tão rígido que os marinheiros o amoleciam no caldo ou no vinho antes de conseguir comer. Nada fresco, nada verde. E o corpo humano, privado disso, começa a se desmontar em poucas semanas de mar. Primeiro o cansaço, depois as manchas, depois as gengivas. E aqui, a doença fechava um círculo cruel. O único alimento que durava era justamente o que uma boca doente já não conseguia mastigar. Numa grande viagem, armadores e coroas já contavam com isso nos seus cálculos. Era esperado perder metade da tripulação. Os físicos da época tinham explicações, todas erradas. A medicina europeia ainda obedecia à teoria dos 4 humores, herdada de Hipócrates, com 2000 anos de idade. A ideia de que o corpo era governado por 4 líquidos, sangue, fleuma e 2 formas de bile, e de que toda doença nascia do desequilíbrio entre eles. Curar era reequilibrar, sangrar o paciente, purgá-lo, mudar seus ares. Pela lógica dos humores, o escorbuto seria um desequilíbrio interno, ou culpa do ar corrompido do mar. Houve até quem culpasse a preguiça dos próprios marinheiros. Cada teoria gerava um tratamento. Nenhum funcionava. O canal já contou o que essa doença fez nas viagens de Vasco da Gama e de Fernão de Magalhães. Em ambas, foi o escorbuto, mais que qualquer tempestade ou inimigo, que dizimou os homens ao longo do caminho. Mas em janeiro de 1499, numa cidade da costa oriental africana, aconteceu diante dos olhos portugueses algo que devia ter mudado a medicina europeia naquele mesmo século. E não mudou. Um marinheiro anônimo descreveu essa doença em 1498, antes de qualquer médico da Europa conseguir explicá-la.
janeiro de 1499. A armada de Vasco da Gama voltava da Índia num estado que os cronistas descrevem como calvário. A travessia do Mar da Arábia durou 3 meses. 30 homens morreram no caminho, e os que restavam mal conseguiam manobrar as velas. Quando a costa africana enfim apareceu no horizonte, aquilo já não era uma frota, era um hospital flutuante. Foi então que aconteceu a cena que devia ter mudado a medicina. Em Melinde, na costa do atual Quênia, o rei local enviou carne fresca e laranjas para os doentes, e os que ainda conseguiam comer melhoraram em poucos dias, diante de todos, a olhos vistos. E aqui está o detalhe mais trágico dessa história. Não era sequer a primeira vez. Na viagem de ida, em abril de 1498, o mesmo já acontecera em Mombasa. O roteiro da viagem registra as laranjas da cidade, muito doces, melhores que as de Portugal, e registra os doentes se recuperando. Mas o autor atribuiu a cura aos bons ares daquela terra. A resposta estava na mão de cada marinheiro, casca e gomo. O mérito foi dado ao vento. Os registros continuaram se acumulando. Em 1500, na armada de Pedro Álvares Cabral, um piloto anônimo anotou que os limões e laranjas oferecidos pelo rei de Melinde curaram parte dos enfermos. Relato publicado em 1507. Meio século depois, em 1552, o cronista João de Barros descreveu a doença com precisão e apontou a alimentação como causa. 3 gerações de portugueses escrevendo, no papel, a solução de um dos maiores problemas das grandes navegações. E Portugal foi além do papel. Em maio de 1502, o navegador João da Nova, ao serviço da coroa portuguesa, encontrou uma ilha deserta no meio do Atlântico Sul, Santa Helena. Os portugueses plantaram ali laranjeiras, limoeiros e hortas, soltaram cabras e passaram a deixar na ilha os doentes de escorbuto das rotas da Índia para serem recolhidos, já recuperados, pelo navio seguinte, uma enfermaria verde no meio do oceano. O sistema funcionava. Em 1601, o capitão inglês James Lancaster fez o teste mais revelador de todos, mesmo sem querer. Na sua frota de 4 navios rumo ao Oriente, apenas a nau Capitânia levava suco de limão. Foi o único navio sem um caso da doença. Nos outros 3, o escorbuto matou como sempre tinha matado, como se o suco de limão da Capitânia fosse a única coisa que separava os vivos dos mortos. E era. Estava tudo escrito. Nos roteiros, nas crônicas, no relato do piloto, no diário de Lancaster. A cura foi encontrada, registrada e confirmada, vez após vez, ao longo de um século. E mesmo assim, 240 anos depois das laranjas de Melinde, uma única expedição perderia mais de 1.300 homens para essa mesma doença. E o detalhe mais incômodo: ninguém naquela frota estava desobedecendo à medicina. Estava seguindo os melhores médicos do seu tempo. A expedição tem nome e data. Em 1740, o comodoro britânico George Anson partiu com 8 navios e 1.854 homens para atacar as possessões espanholas no Pacífico. 4 anos depois, voltou com um único navio e 188 sobreviventes. A maior parte dos mortos não caiu em combate, nem afogada. Apodreceu lentamente de escorbuto. Como uma cura registrada se perde? A resposta tem 3 camadas, e nenhuma delas é a burrice. A primeira é que a medicina da época não tinha onde encaixar a resposta. Aquela mesma teoria dos humores do tempo de Vasco da Gama seguia de pé, 2 séculos depois. Doença era algo a expulsar do corpo. Um veneno, um vapor, um excesso. Uma doença causada pela falta de uma substância que ninguém sabia que existia era simplesmente impensável. O conceito de deficiência nutricional
só nasceria no século XX. Sem teoria que a sustentasse, a observação dos marinheiros não virava conhecimento. Cada capitão redescobria a fruta e cada geração esquecia. A segunda camada é a hierarquia. A solução pertencia a pilotos e marinheiros, gente sem formação, e aceitar que uma laranja curava o que a sangria e os elixires dos físicos letrados nunca curaram era humilhante para a academia. Enquanto isso, as falsas curas se multiplicavam. Vinagre, água do mar, ácido diluído. Houve até médicos argumentando que os cítricos faziam mal. E a terceira camada é quase cruel. Quando as marinhas tentavam levar a solução a bordo, ferviam o suco de limão para conservá-lo, sem saber que o calor destruía justamente a substância que curava. O remédio ora funcionava, ora falhava. E cada falha parecia provar que a fruta nunca tinha sido a resposta. Foi preciso o desastre de Anson para forçar a pergunta. Em 1747, o cirurgião naval escocês James Lind separou 12 marinheiros doentes em 6 pares e deu a cada par um tratamento diferente. Só os 2 homens que receberam laranjas e limões se levantaram em poucos dias. Era a prova. O experimento hoje, celebrado como o primeiro ensaio clínico controlado da medicina moderna. Não por acaso, o dia em que Lind o começou, 20 de maio, é até hoje o Dia Internacional dos Ensaios Clínicos. E mesmo assim, a Marinha Real levou quase meio século para agir. Só na década de 1790, o suco de limão se tornou obrigatório a bordo. E o escorbuto praticamente desapareceu dos navios britânicos. A potência que colheu o prêmio estratégico da resposta portuguesa de 1500 foi a Inglaterra, 3 séculos atrasada. E é aqui que essa história cobra seu preço. Entre as laranjas de Melinde e a Ordem da Marinha Real, passaram-se 10 gerações de marinheiros, portugueses, castelhanos, ingleses, holandeses. Homens que embarcavam sabendo que metade não voltaria, e que morreram no meio do oceano de uma doença cuja solução estava escrita, preto no branco, em crônicas que nenhum médico se deu ao trabalho de reler. A vitamina C só seria isolada pela ciência na década de 1930, mais de 4 séculos depois de um marinheiro anônimo descrever a doença na foz do Zambeze. Portugal registrou a resposta e o mundo não ouviu. Na sua opinião, de quem foi a falha? Da arrogância dos médicos letrados que ignoraram marinheiros, ou dos próprios portugueses que sabiam e não transformaram o que sabiam em método? Me conta nos comentários. O escorbuto não foi vencido por um gênio solitário, e sim pela lenta vitória da evidência sobre a autoridade. E talvez essa seja a verdadeira lição das navegações. Descobrir é apenas metade do caminho. Acreditar no que se descobriu é a outra metade. Se você chegou até aqui, atravessou 500 anos de história num vídeo só. Do Rio dos Bons Sinais aos laboratórios que isolaram a vitamina C. É esse tipo de história que este canal existe para contar. Aproveite para se inscrever no canal, para não perder as próximas histórias. Até o próximo vídeo!